Muito bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 25 de agosto de 2024, 8 horas 2 minutos em São Paulo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Eu por aqui estou preparadinho. Quem vai fazer a parte de orações e vibrações comigo é o Thales. Já já ele está por aí, está entrando, e nós vamos então dando início ao nosso Evangelho e Orações de hoje. E para começar bem a noite, nós vamos cumprimentando os amigos que estão aqui conosco. Renato Manfredi, boa noite. Dona Ivete Pedrini, Luciana Campagnoli, amiga do Renato, já está por aí também. Dona Elka Capal, Marissônia Mota, seja bem-vinda. Reinaldo Pasqualini, Elizabeth Ramos, Úrsula Cristine, Patrícia Mendicino, Cleusa Almeida, Ana Paula Borges, tudo bem? Muito bem. André Gentil, seja bem-vindo, André. Você por aqui nos prestigiando é sempre muito bom, né? E, olha lá, Thales chegou, muito bom, seu Thales. Então vamos lá colocar aqui, isso. Muito bom, estamos aí, ó. E Rogério Matias, seja bem-vindo. Cláudia Carreira, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Cláudia Omir Laza, Márcia Puglisi, muito bom. Edna Horta, muito bom. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem, para que a gente possa fazer o nosso Evangelho de hoje. Bete Alves, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Joaquim Quezada, Ana Cláudia Abdo, muito bom. Sejam todos vocês bem-vindos à nossa live de hoje, nesse frio estarrecedor que está em São Paulo, temperatura lá fora 11 graus, sensação térmica de 8, é para gelar até os ossos, né, gente? Mas, enfim, faz parte do nosso trabalho estarmos aqui com vocês e fazermos essa oração que vai nos esquentar, vai trazer uma energia muito boa, muito positiva para a casa de cada um de nós, não é verdade? Além de preparar o nosso ânimo, a nossa energia para a semana que se inicia hoje, né? Semana, segunda, domingo é o primeiro dia da semana, e a gente vai iniciando essa semana no dia de hoje. Clara Giamusso, Bárbara Giamusso, boa noite. Rogério Matias está conosco também. Patrícia Serra, muito bem. Todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar os likes para nos incentivar a fazer cada vez melhor. O tema de hoje é nas estradas. Vejam bem, hein? Nas estradas. Temos algumas estradas para percorrer hoje e a gente vai falar sobre tudo isso aí com vocês em breves instantes. Cida Ormundi, boa noite. Michele Delgado, seja bem-vinda também.
E nós estamos aqui hoje falando de estradas e nós vamos então falar um pouco das atitudes urgentes. É uma mensagem que a gente pegou do livro Urgência, do nosso querido Emmanuel, Psicografia do Chico, e nós vamos então, vocês vão ver que esse texto tem tudo a ver com a nossa palestra, nossa conversa de hoje no tema Nas Estradas. Em favor da paz, em ti, em torno de ti, não te esqueças das atitudes de urgência. Cultiva a fé em Deus para que não te falte a tranquilidade de espírito. Age sempre buscando servir. Lembra-te de que outros farão a ti o que fizerdes aos outros e com os outros, né? Essa frase é muito interessante, gente. Eu vou fazer um ligeiro comentário, né? Porque é a lei da ação e reação, né? E não necessariamente aquilo que vão fazer conosco serão as mesmas pessoas para quem a gente fez hoje, né? Pode ser outra pessoa só cumprindo a lei do nosso Pai de ação e reação, e também pode ser nesta encarnação, como pode ser na próxima encarnação ou em outra encarnação. Aquele ditadinho, né? Aqui faremos, aqui recebemos, quer dizer, recebemos encarnados, né? Então, vamos ficar muito esperto. Continuando. Espalha o bem que puderes, onde puderes e quando puderes. Isso faz parte da nossa estrada, gente. Não cobres tributos de gratidão. Abstente de procurar defeitos do próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Evita o ressentimento para que o ódio não te faça veneno na vida e no coração. Esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não olvides o respeito que lhes é devido. Se erraste, apressa-te a corrigir-te. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicasse, reparando esta ou aquela falta cometida. Cumpre o dever a que te empenhaste. Não descarregues em ombros alheios as obrigações que te competem. Guarda fidelidade aos compromissos assumidos para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Não acredites em facilidades sem preço. Conserva a correção nas tarefas pequenas para que essa mesma correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Nos instantes de crise, não te suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Trabalha sempre e se útil, sem transitar nos labirintos do tempo perdido, ainda mesmo quando te reconheças sem a necessidade de trabalhar. Se a gente não precisa trabalhar, a gente pode ser útil aos outros, trabalho voluntário, né, gente? Muito importante. Usa criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus, que por amor te empresta semelhantes recursos e a quem no momento oportuno tudo precisará restituir. Nessas diretrizes, seguiremos tranquilos, estrada adiante. E com quantas imperfeições de que ainda sejamos portadores, estaremos com as bênçãos de Deus na condição
de Obreiros da Paz. Muito bom, bela lição, belas palavras do nosso querido Emmanuel. E vamos então seguir em frente, fazendo a nossa oração de abertura, a oração que faremos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos conscientize dessas palavras lidas, dessas palavras ditas, que cada dia mais possamos seguir na estrada rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Permita que os teus mensageiros celestiais estejam conosco, Mestre Jesus, confraternizando-nos com todos esses amigos que partilham conosco deste Evangelho e Orações, desta live de Evangelho e Orações virtual, em que todos estamos num só pensamento, num só coração ligados a Ti, Mestre Jesus, com a força da nossa alma, buscando cada vez nos melhorarmos mais, cada vez buscarmos estar no caminho correto de evolução, de reforma íntima que todos nós precisamos. Abençoa-nos nesta noite, Mestre Jesus, ilumina-nos agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos aproveitar para cumprimentar os amigos que chegaram. E vamos então cumprimentar aqui Margarete França, Úrsula Sanches, Alessandra de Moraes, Kohler, Maria Inês Mota, Clara Giamúcio já cumprimentamos novamente, Leda Aparecida, seja bem-vinda, Leda, Thelma Moraes, muito bem, todos vocês sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje e vamos então agora fazer os nossos comentários a respeito do tema e nós vamos deixar o Thales ali esperando quietinho e depois ele volta para fazer as orações e vibrações da nossa noite. Muito bem, senhores, o tema de hoje é Nas Estradas e conforme já foi publicado no nosso Facebook, aliás sempre é publicado, mas hoje também foi publicado, o tema da nossa palestra de hoje, Nas Estradas, foi publicado como pensamentos no nosso Facebook relativos ao tema da palestra de hoje. Então, a palestra de hoje foi tirada do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e diz o tema de hoje, Nas Estradas. E os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, isso está em Marcos, o capítulo 4, versículo é o 15. Então, o que a gente pode, já começando aqui a comentar, né? Quando ele diz que vem logo Satanás e tira, não é que vem logo Satanás e tira, né? O nosso mundo é cheio de tentações e nós estamos cheios de obsessores de volta. E os obsessores, quando a gente ouve a palavra de incentivo, a palavra que nos leva a seguirmos o trabalho voluntário, que nos leva a seguirmos para o caminho do Evangelho do Cristo, vem sempre um obsessorzinho a pôr uma atrapalhada no nosso caminho, né? Então ele vem e cria uma dificuldade hoje, cria outra dificuldade amanhã. Vocês repararam que o dia da gente ir para o centro, na quarta-feira, que é o dia da gente tomar nossa cromoterapia, fazer o nosso trabalho, ou para quem vai em outros centros, sempre naquele dia acontece alguma coisa para nos atrasar, para que a gente não vá ao centro, para que a gente deixe a nossa atividade, o nosso comprometimento de lado. Vocês já repararam? Isso requer de nós, então, naquele dia do trabalho do centro, um preparo melhor para que a nossa estrada fique limpa, para que a nossa estrada siga diretamente rumo àquilo que nós temos como objetivo naquela noite, a irmos ao centro, tomar o nosso passe, a nossa cromoterapia, assistir a nossa palestra
e participarmos do nosso Evangelho. Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. A gente tem em torno de nós diversos obsessores, que são os nossos desafetos de encarnações passadas, e que eles estão ao nosso redor 24 horas por dia, porque eles não têm outra atividade a não ser nos obsediar, e querendo nos prejudicar, querendo tirar o nosso foco, querendo tirar a nossa direção daquilo que nós nos propusemos, que é seguirmos na tarefa do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, ou seja, nos desviar da nossa estrada de evolução e de crescimento espiritual. E aí vem o texto da nossa mensagem. Jesus é a nossa estrada permanente para o divino amor. Ou seja, Jesus nos trouxe o exemplo, Jesus nos trouxe as passagens, Jesus foi o único ser perfeito que passou na Terra e ele nos mostra o caminho através do seu exemplo, do seu evangelho, das lições que temos, né? Nós vamos ver mais para frente que lá atrás veio Moisés, depois veio Jesus, depois o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e com isso chegamos hoje, nos tempos de hoje, com aquilo que estamos buscando, ou seja, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Não pensem vocês que quem está conosco, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, vão colaborar. Eles podem nos apoiar, mas a tarefa é nossa, o karma é nosso, quem vai cumprir somos nós, e quem vai melhorar somos nós. Portanto, não pensem vocês que os que estão ao nosso redor vão partilhar do nosso karma. Podem até partilhar no sofrimento, na tristeza, mas o karma quem vai cumprir somos nós. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros no roteiro santificador, né? Então, com o quê? Com reforma íntima, com trabalho voluntário, com caridade, como diz o nosso querido Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, ajuda ao próximo, né? Então, junto de Jesus, nós seguimos de que jeito? Buscando a nossa melhoria, buscando a nossa evolução, para que a gente possa, então, seguir na direção, na estrada que nos levará ao nosso Mestre Jesus. Estrada essa que é importante quando a gente for chegar ao momento do desencarne, que nunca sabemos quando é, né? Quando a gente reencarna, a gente vem com a nossa passagem de volta já carimbada. E nós não sabemos quando será essa volta. Portanto, temos que, dia a dia, buscar a nossa melhoria, a nossa reforma. Porque, eventualmente, essa nossa passagem de volta pode estar carimbada para amanhã. E a gente vai esperar, então, algum dia, algum momento, né? Ou como a gente ouve muito por aí, ainda não estou preparada para assumir a responsabilidade de trabalhar no centro, ou a responsabilidade de ir ao centro toda semana, utilizar da minha mediunidade. Não estou preparado ainda. Vai estar preparado quando? Se já ouviu a mensagem, já ouviu a palavra, já ouviu nas palestras, e vão ouvir mais hoje ainda sobre aquilo que recebemos por empréstimo de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que são as nossas mediunidades, vai estar preparado quando? O dia que desencarnar? Temos que nos esforçar por nos prepararmos e utilizarmos essas ferramentas, porque essas ferramentas vão nos proporcionar o pagamento das nossas dívidas do passado. Então vamos lá. Desta via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial
para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não chegue e passe desapercebido. Então nós temos que ficar espertos e ligados naquilo que nós temos nas mãos, as oportunidades que vão surgir nas mãos, para que esse tesouro, porque é um tesouro ter a oportunidade de estarmos numa casa espírita, é uma oportunidade para trabalharmos, oportunidade para nos dedicarmos, é um tesouro e não podemos deixar passar isso desapercebido. Se deixarmos, não será cobrado no futuro. Não tenho vocês a menor dúvida. A semente santificante virá sempre das mais variadas circunstâncias. Qual é a semente santificante? A mediunidade, a oportunidade de um trabalho samaritano, oportunidade de um trabalho voluntário numa instituição, numa creche, num orfanato, num hospital, num asilo, não é verdade? Uma doação de alimentos, uma simples doação de alimentos para uma cesta básica, que pode ser na nossa casa, mas pode ser em qualquer casa onde vocês frequentem. A oração por um resgatado que está passando num carro de resgate, uma oração por uma ambulância que passe com alguém ali dentro sofrendo e precisando de uma ajuda. Tudo isso é a semente que vai nos trazer a oportunidade de a gente exercer a nossa fé, exercer o nosso trabalho de ajuda ao próximo, porque é nessas pequenas atitudes que a gente vai criando o hábito do bom pensamento, do amor, da doação de energia, da doação voluntária, de tudo aquilo que nos cerca. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas o princípio de vida? Espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Como o vento balança as plantas e as flores e espalha o pólen para que todas as flores sejam polinizadas, nós também temos a oportunidade da bondade invisível, a bondade de Jesus, a bondade dos bons espíritos que nos trazem como orientação, como intuição, um momento para que a gente possa crescer e ajudar na senda do amor ao próximo. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Um livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado de tentações, de maledicências, se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, deixa essas tentações do lado, deixa essa maledicência do lado, que são coisas que os teus obsessores estão falando no teu ouvido. Segue em frente, cultiva o devotamento, abrigando todo o princípio celeste dentro de ti. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Tudo isso que nós estamos aprendendo e ouvindo hoje, nesta conversa, na Casa Espírita, na próxima quarta-feira, e nas outras palestras em cada um dos próximos domingos, são palavras que vão ficar grudadas na nossa orelha, no nosso ouvido, na nossa mente. Como eu costumo dizer, cada semana que a gente vai à Casa Espírita ouvir assistir uma palestra nas quartas-feiras, ou a cada domingo que a gente senta junto e participa desse evangelho de orações, é um puxãozinho de orelha que o plano espiritual nos dá, porque sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma oportunidade, algum conhecimento novo para que a gente aprenda.
aceita a palavra do Senhor e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da revolta ou da depressão te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Ou seja, se a gente desprezar aquilo que nos vem, aquelas orientações do plano espiritual, aquilo que a gente aprende, que ouve, fatalmente nós mesmos vamos nos cobrar lá na frente quando a doença vier, quando a depressão vier, quando a revolta vier. Puxa, podia ter aproveitado, podia ter feito um trabalho voluntário, podia ter ajudado ao próximo, podia estar lá na casa espírita e não aqui deprimido em casa. E como eu estava falando para vocês no começo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, referente à instrução dos espíritos, a nova era, né? E aí, o que é a nova era? Ele diz que o Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também de todos os povos pagãos daquela época, 3.000 anos antes de Cristo. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou o povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que lhe ocultava os homens e a divindade. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como fronte íspido brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada a que a humanidade tinha que correr. Depois da moral de Moisés, que ensinou que era apropriado ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar-se. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de outro modo que não por meio dos sacrifícios, né? Aqueles povos da época achavam que os deuses sempre precisavam de sacrifício. E quando Moisés veio, ele mostrou que não só de sacrifícios precisava Deus, mas sim de fé, de oração e dos 10 mandamentos que foram aplicados àquela época. Ele mostrou que os sacrifícios lhes faltavam aos sentidos, ao mesmo passo que a ideia que Deus lhe falava ao Espírito, mostrando que Deus existia, que o Deus era único, ou seja, criando um monoteísmo para a nossa humanidade. O Cristo foi o iniciador, então, depois, da mais pura e da mais sublime moral, da moral do evangelho cristão, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. Ou seja, o que nós temos hoje é um planeta de provas e expiações, onde nós temos 20% de momentos felizes e 80% de karma para ser cumprido, de tristezas, de lutas. Estamos avançando e evoluindo para um planeta de regeneração, onde teremos 40% de felicidade e ainda 60% de provas, expiações e dificuldades. Então, mas para que isso aconteça, todos precisamos evoluir. Não adianta meia dúzia evoluir e o resto ficar para trás, não. Por isso, a divulgação da palavra do Mestre, por isso nós estamos aqui orando, falando, vendo com vocês aquilo que nós precisamos para
todos melhorarmos em conjunto, todos nos reformarmos intimamente e seguirmos a lei do progresso que a natureza está submetida e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Se a humanidade não avançar, nós não chegaremos a um planeta de regeneração. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Muito importante. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Todas as lutas, todas as dificuldades que nós estamos passando são necessárias para que o mundo encontre, através da caridade, através do trabalho conjunto, o progresso para o nosso planeta. O exemplo de cada um de nós, espíritas, com caridade e amor ao próximo, é que vai fazer com que todos nós possamos evoluir mais rapidamente. Não aquelas ideias precisam para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Bela lição nos dá o Evangelho segundo o Espiritismo através desse texto, não é verdade? E para a gente seguir em frente e aprender um pouquinho mais, nós vamos pegar um outro trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e que fala no seu capítulo 18, muitos de nós são chamados e poucos os escolhidos. A porta é estreita. Por isso que eu falo para vocês, vamos todos trabalhar juntos, vamos todos buscar apoiarmos uns aos outros. A nossa casa está aberta, é como a nossa casa, muitas outras casas estão abertas para que a gente trabalhe nelas, para que a gente dê o nosso quinhão de suor ali, para que todos nós possamos crescer. E diz o nosso texto aqui: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, tentações, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam, e o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mesmo entre os espíritas, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Como disse o nosso querido Emmanuel, né? Nós, espíritas também, apesar de trabalharmos, somos os mais endividados e somos aqueles que temos que nos esforçar mais para reformarmos intimamente e seguirmos em frente. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada, não é verdade? Quando nós estivermos já em planeta de regeneração, todos juntos estaremos seguindo nessa estrada de progresso e a Terra será um mundo muito melhor. Mas dependemos de estar todos juntos, reformando-nos, procurando-nos o caminho. Como disse aquela lição que eu li na entrada, da necessidade e da urgência, não é verdade? Necessidade da urgência que nos diz
Vamos buscar melhorar, vamos buscar fazer, vamos perdoar, vamos deixar de lado os ressentimentos. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser este o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade, né? Mas de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro? Se toda ela se achava desagregada da terra, e se as almas não tivessem tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus portos? Porque esta porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma determinada para sempre logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Mas, com a imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Lei de ação e reação, gente. A tudo que você fizer, retornará para você com igual intensidade e sentido contrário. Portanto, vamos prestar atenção em tudo que fizermos, nas mínimas coisas que fizeram, né? O plantio, como eu falo, é livre, né? A colheita é obrigatória. Se a gente plantar errado, nós vamos colher errado. E não adianta falar, isso vai, no futuro melhora. Se a gente não melhorar no hoje, o nosso futuro vai continuar exatamente igual ao que nós temos hoje. Nosso futuro só irá melhorar se a gente melhorar no dia de hoje. E para finalizar, nós temos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de preces espíritas, no seu item 9, quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E aí vem a continuação do outro trecho, embora 10 capítulos para frente, mas aqui vem a continuação, né? Para que a gente, cada um de nós, pudesse obter a prova e entender o que é a imortalidade e que temos diversas vidas para seguir. Deus permitiu que nós tivéssemos uma coisa que chama-se mediunidade, e através da mediunidade, contato com o mundo espiritual, e através do contato do mundo espiritual, nós tenhamos as mensagens que tanto nos esclarecem, as orientações que tanto nos esclarecem. Portanto, diz aqui o nosso texto, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, em todas as classes e condições, e nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez em abril de 1864. Portanto,
há 160 anos atrás. E ele já falava naquele tempo, porque esse texto é tirado do Evangelho, que foi publicado em abril de 1864, que vocês veem aqui, em que em todos os lugares do mundo teremos mediunidade, como já tínhamos desde o tempo do Cristo e do tempo de Moisés, embora não difundido como mediunidade, e sim como sacerdotes da época que traziam as suas mensagens, as suas predições. E ele diz, então, aqui, a mediunidade revela em todas as pessoas, em todo o mundo, já falava isso em 1864. Portanto, nos tempos de hoje, 2024, quantos médios não existem por aí? Quantos centros espíritas, né? Em todo o mundo existem por aí, né? E olha que interessante ele diz no parágrafo seguinte: para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Mas para penetrar o mundo do invisível, Deus nos deu o quê? Deu-nos a mediunidade. Através dessa mediunidade, os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos do Espírito. Ou melhor, são órgãos materiais de que se servem os Espíritos para se expressarem aos homens. Se serve para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter, por fim, rasgar os horizontes da vida eterna. Isso foi escrito em 1864, gente. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, orientando como devemos seguir, para onde seguir, como seguir, a fim de o reconduzirem à senda do bem e não para o pouparem do trabalho material de que ele cumpre executar neste mundo, tendo como meta o seu adiantamento, não para lhe favorecer as ambições e a cupidez. Então, vejam que interessante, nós temos a mediunidade, não é para ele dizer, nós somos santos, nós somos melhores que o outro, não, nós temos a mediunidade para, através dela, podermos utilizar e ajudar ao próximo. Seja o frequentador da casa espírita, seja os espíritos obsessores que estão precisando de esclarecimento, seja o suicida que é trazido à casa espírita para ser ajudado, temos a mediunidade para isso. Seja para trazer mensagens instrutivas, psicografias que nos ajudem muito, é assim que é a mediunidade. Mas para isso, necessita que cada um de nós faça a sua parte. Aí tem os médios, de que devem compenetrar-se bem para não fazerem mau uso das suas faculdades. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha, com comprometimento, com responsabilidade. Sua consciência lhe destruiria como ato ao sacrilégio de não utilizar bem esta mediunidade. Utilizar por divertimento e distração para si ou para outros, faculdades que lhe são concedidas para fins de sobremaneira sérios e que põem em comunicação com seres de além-túmulo. Então, Deus nos deu as mediunidades, sejam elas intuitivas, sejam elas psicografia, seja ela psicofonia, seja ela evidência, para que a gente use em benefício do nosso próximo dentro da casa espírita, né? E caso isso não aconteça, a nossa própria consciência, se não for agora em vida, quando desencarnarmos,
primeira coisa que a nossa consciência vai falar: puxa, você podia ter feito e você não fez. Você perdeu uma grande oportunidade. Então, é o caminho da nossa estrada, como a gente vem falando da nossa lição. Nossa estrada nos leva ao Mestre Jesus, à seara do Mestre Jesus. E para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Como intérpretes do destino dos espíritos, tem os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Reforma íntima, não é verdade? Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades. Porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa espírita. Pela má impressão que produzem, mais do que uma conversão, retardam. Terão, por isso mesmo, de dar conta do uso que haja feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem que trabalhar por melhorar-se. O que é trabalhar? É continuar estudando a doutrina para aprender cada vez mais, né? Ser comprometido com o trabalho, ter responsabilidade com a doutrina. E assim nós vamos seguir em frente. Se às vezes os espíritos bons se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos com os quais procuram fazê-los retornar à estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e de suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o caminho da mediunidade para os maus espíritos. É muito importante que a gente utilize a nossa mediunidade bem para seguirmos na estrada uma seara bendita do nosso Mestre Jesus. Conseguir assistência desses, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações recebem elogios, não vai se envaidecer, pois com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal, e sim mérito do guia espiritual que transmite. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofendem, porque não obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhecem no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias para obstar a ingerência de maus espíritos. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Gente, falamos de muita estrada e é isso aí. Por fim, falamos da mediunidade, que é a estrada mais bonita que nos leva ao Senhor. Tá bom? Agora eu vou deixar vocês refletirem essas palavras e vou deixar o Thales fazer a vibração para todos vocês que estão aqui no nosso chat e para os nomes que vocês colocaram aqui. Eu vou ficar aqui só na retaguarda. Boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos agradecer ao Clóvis aí pela ótima palestra. Bastante conteúdo, né, gente? Uma palestra bem densa, uma palestra de bastante informação.
E a gente precisa refletir, não é verdade? A gente costuma dizer assim, digerir todo esse conteúdo para poder absorver, né? Não é de um minuto para o outro que a gente vai conseguir se modificar. Vou dar 30 segundos para vocês pegarem as águas, para quem ainda não pegou. Corre lá que dá tempo. A minha já está prontinha aqui. Dá para ver dá para ver na câmera. A garrafinha aqui já está pronta. E vou comentar e dar em relação à palestra, né, gente? Temos que refletir bastante. Esse é um assunto que é importante para a gente aqui da doutrina, né? É um conteúdo bem relevante. Então, reflitam, estudem o quanto precisarem para absorver bem esse conteúdo, para poder absorver isso, né? E começar a aplicar na vida da gente e aí poder caminhar na evolução, né? Porque é assim que a gente evolui, mas a gente precisa aprender para depois executar, né? Não dá para sair executando de qualquer forma. Tá bom? Então vamos lá, acho que já deu tempo. Então vamos lá. Gente, vamos se acomodando aí confortavelmente onde vocês estejam, né? Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto para iniciar as vibrações dessa noite de domingo, mais um domingo de orações e vibrações, nosso momento de caridade e doação ao próximo, né? Não é uma doação material, de bens materiais, mas é uma doação de muito amor, de muita paz, de muita energia positiva, que às vezes as pessoas precisam de energia, desse tipo de vibração para modificarem as suas vidas, né? Não, nem só de dinheiro, nem só de bens materiais. Às vezes é esse tipo de doação que a gente também precisa fazer, além da outra parte, mas a gente também precisa fazer que essa também modifica vidas, tá bom? Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o Brasil. O planeta Terra. Primeiro, todo o planeta, né? Por todas as nações, principalmente pelas nações em conflito, né? Aquelas nações Israel, Hamas, região da Palestina, Rússia, Ucrânia, regiões ali com conflito interno, como a Líbia, Síria e tantas outras, que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial, né? Possam aprovar pelo menos um cessar-fogo, um abaixar das armas, para que nós possamos continuar o diálogo e aí sim chegar numa paz no nosso planeta inteiro. Vamos ver agora então pelo nosso país, o Brasil, os dirigentes das nações, de todas as esferas, tanto federal como estadual e municipal, tomem as melhores decisões a favor da população brasileira, da população do seu estado, da população da sua cidade, né? Esse ano temos novamente eleições municipais e que pedir muita vibração e oração e energia positiva para que possamos tomar a melhor decisão, para que nós possamos ter candidatos que pensem na população. Não é verdade? Vamos vibrar também agora pelas delegacias, pelas prisões, para aqueles irmãozinhos encarcerados, aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros e estão cumprindo suas penas perante a lei dos homens. Que eles possam ter consciência que ainda terão que cumprir ali pela lei de ação e reação, cumprir o que devem cumprir perante a lei de Deus, a lei do Mestre Jesus, e que eles possam cumprir, pelo menos nesse primeiro momento, enquanto encarnados, as penas da lei dos homens, em paz, e possam se arrepender de seus erros e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar também pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, onde houver um paciente no seu leito, que ele possa receber Jesus, receber o milagre da cura, para que ele possa
deixar o mais brevemente possível o seu leito e voltar a conviver com plena saúde com seus familiares. Vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos trabalhadores da saúde que cuidam desses irmãozinhos enfermos. Vamos orar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, aqueles que já cumpriram sua parte dentro da sociedade, na parte de trabalho, né? A parte nessa missão de trabalho e que estão aproveitando seus últimos anos de vida, que eles possam aproveitá-los com a melhor saúde possível. Vamos vibrar também pelos seus cuidadores, pelos asilos, pelas casas de repouso que cuidam desses irmãozinhos, e aqueles que também estão em casa, que são cuidados por familiares, né? Que eles possam aproveitar seus últimos anos de vida com a melhor saúde possível. Vamos vibrar agora pelas crianças, que todos tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar pelas crianças que têm a oportunidade de frequentar a escola, para que possam ter um futuro digno financeiramente e que sejam orientadas, ensinadas perante a doutrina do Mestre Jesus, conheçam a sua vida e possam seguir seu caminho. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos com vícios, qualquer tipo de vício, que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química, psicológica, para que esses irmãozinhos deixem seus vícios de lado. Vamos vibrar para que esses irmãozinhos recebam, aqueles que precisam, o tratamento adequado. Mesmo que às vezes eles nem possam ter consciência da necessidade desse tratamento, mas que eles recebam o tratamento adequado, que eles aceitem o tratamento para conseguir se livrar de seus vícios. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, aqueles irmãozinhos que têm essa dura vida. Vamos vibrar também pelos albergues, pelas ONGs que os acolhem, centros de acolhimento, né, principalmente nessas épocas de frio, né, para que tenham risco de desencarne por frio, né, que possam estar, ao menos nesse momento, acolhidos, para que eles tenham a oportunidade de um prato de comida, ter a oportunidade de um banho quente, ter a oportunidade de uma cama, ter a oportunidade de ter um teto sobre suas cabeças, e que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos ver agora pelos nossos amigos familiares que estão com os nomes no chat. Aqueles que nós sabemos que estão precisando de alguma coisa, aqueles irmãozinhos que estão com as caixinhas de vibração lá no centro também, né? Vamos pensar neles nesse momento. Cada um sabe o que cada irmãozinho precisa, aquele que pediu, vamos vibrar por eles. E vibrar para que eles atinjam seus objetivos, conquistem o que for estiverem precisando dentro do seu merecimento. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos com doenças crônicas, aquelas doenças sem cura, Alzheimer, Parkinson, né? Ou doenças mais graves, cânceres, HIV positivo, doença de Chagas, aqueles irmãozinhos com problemas de locomoção, dores da coluna, né? Problemas nas juntas, de movimento em geral, irmãozinhos com pressão alta, com diabetes, não é? E vamos vibrar também pelos irmãozinhos com doenças da mente, né? Depressão, excesso de ansiedade, síndrome do pânico, todo esse tipo de doença que requerem tratamento contínuo, né? Que Jesus também possa abençoá-los, iluminá-los e amenizar esses sintomas para que ao menos eles possam ter uma sobrevida de qualidade e possam viver em boas condições. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, que essas instituições de busca possam encontrá-los. Muitas vezes eles mudaram de cidade, né? Estão em outros estados, ou foram tentar a vida, ou simplesmente acabaram se perdendo, né? Irmãozinhos que podem ter problemas de memória e acabam saindo, caminhando e se perdem por aí, né? Acontece muito. E que esses irmãozinhos possam ser encontrados e voltar a conviver com seus familiares,
não é? E vamos também vibrar pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que estão no umbral, no Vale dos Suicidas, aqueles que ainda não entenderam sua condição de desencarnado, ou que estão perdidos, ou que são, às vezes, serem lembrados de que existe o Mestre Jesus, ou que estão precisando de um resgate, né? E se esquecem de orar, ou às vezes nem sabem orar. Então nós estamos aqui orando por eles e pedindo a intervenção do plano espiritual por esses irmãozinhos que tanto precisam de um resgate, de um apoio. Então, que seja por falta de oração, não vai ser. Nós estamos aqui orando por todos eles. Vamos vibrar também pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles que nós convivemos diariamente, tanto em casa, como no trabalho, no nosso ambiente de trabalho, para quem trabalha, né, em escritórios, fora de casa, ou para aqueles que convivem com a gente, nossos familiares do dia a dia, não é? Que possamos ter uma convivência harmônica, uma convivência de paz, dentro do amor de Jesus. Vamos vibrar também para a nossa casa agora, que a luz branca de Jesus possa entrar pelas portas e janelas, invadindo todos os cômodos, iluminando e higienizando todos os ambientes, deixando tudo que for de ruim ou de maléfico do lado de fora, que nós possamos ter uma casa harmônica, para a nossa casa cada vez mais possa ser chamada de lar, um lar de Mestre Jesus. E vamos vibrar então por nós mesmos, pela nossa saúde, pelos nossos trabalhos, né? Pela nossa semana que se segue, para que possamos estar sempre amparados e protegidos e iluminados. E vamos então agora, meus irmãos, agradecer. Agradecer a todas as correntes do plano espiritual que trabalham com a gente. Corrente dos hindus e egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente das crianças, corrente das moças, corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente dos médicos, dos enfermeiros, do corrente do Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes e todas as outras correntes que estão sempre nos intuindo, nos apoiando, nos iluminando, nos protegendo, para que possamos seguir na seara bendita de Mestre Jesus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Então, nós vamos encerrando o nosso Evangelho e Orações de hoje, agradecendo a todos vocês pela presença, agradecendo ao Thales pela ajuda, pela colaboração, pelas vibrações e oração maravilhosas que foram feitas, e que nós possamos estar juntos com vocês na quarta-feira, na casa, no nosso Evangelho e Orações de quarta-feira, e também no próximo domingo, né? Próximo domingo eu estarei aqui também fazendo as vibrações, né? Podemos juntos de novo, vocês vão me aguentar mais um pouquinho, mas é a Lúcia que faz a palestra e eu faço as vibrações, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, uma ótima semana a todos, fiquem com o Papai do Céu e obrigado ao Thales pela ajuda e colaboração aí, tá bom? Um beijo a todos, meus irmãos, fiquem com Deus, que Jesus possa abençoá-los hoje e sempre.